ok, né? A paz do Senhor para todos aí que estão me ouvindo. Ainda bem que tem ar aqui dentro, senão a gente, né, ia morrer de calor, né? Mas o tema de hoje, eu quero falar sobre desigrejados. Na verdade, eu nem queria falar sobre isso, mas é o que se comenta, né? A gente tem que acompanhar os fatos. Eu deixei aqui meu caderninho das provas, que eu costumo chamar, diz assim: os homens dizem que você não sobrevive sem uma igreja física. E como resposta eu tenho que buscar dentro das escrituras se isso é correto ou não, para passar para os que estão me ouvindo agora e os que vão acompanhar através desse vídeo em algum momento aí. O que diz as escrituras, né? Eu separei aqui primeiro Mateus 18:20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, disse o Senhor Jesus Cristo. Também no livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 38 ao 41, disse-lhe João: mestre, vimos um homem que tem em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos que ele fizesse tal coisa, porque ele não nos segue, né? Então, no capítulo 9, versículo 39, Jesus responde. No mínimo, eu creio aqui que os discípulos, João esperava que Jesus dissesse: você fez certo proibindo, mas Jesus diz exatamente o contrário. A palavra de Deus diz assim: mas Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então a gente vê aqui que pela palavra Jesus apoia quem prega o evangelho sozinho, desde que esteja fazendo o correto, né? Hoje a gente tem as escrituras pela qual a gente pode se dirigir por elas e pregar o evangelho corretamente, sem aumentar, sem diminuir. Aqui a gente encontra também Mateus 9:40, que eu deixei separado. Você pode me acompanhar aí na sua casa. Mateus 9:40 diz assim: pois quem não é contra nós, é por nós, disse o Senhor Jesus Cristo. Mateus 9:41 também está escrito assim: porquanto aquele que nos der de beber um copo de água em meu nome, disse Jesus, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está dizendo aí que, ainda que uma pessoa pregando o evangelho sozinho, mas estiver pregando, fazendo o que é certo, né, e alguém ajudar essa pessoa não vai perder o galardão dele diante de Deus um dia quando chegar aos céus. Também deixei aqui separado livro de João, capítulo 4, do 19 ao 24. Eu deixei a Bíblia aqui próximo, pois é sempre bom a gente ter a nossa arma que Deus deixou, que é a palavra. E diz assim, no livro de João, capítulo 4, a partir do 19 até o 24, diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, chamado Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, né? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, a gente começa a ver aqui que Jesus ele começa a mostrar que já não é mais o templo físico, né, que merece tanta atenção, né? Não é um templo paredes que merece atenção, mas o templo agora ele começa a dizer que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade, ou seja, onde estiver a pessoa,
Essa pessoa deve adorar Jesus Cristo, deve dizer que Ele é o seu Senhor, deve confessar que Ele é o seu Senhor, né? Deve adorar a Deus, né? E isso não importa o lugar, pode ser dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um transporte coletivo, dentro de um hospital, na feira, na praia, aonde existir pessoas. Não é assim que o Evangelho de Marcos 16,15 fala, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Jesus Cristo não diz isso pela palavra de Marcos, do livro de Marcos. Então você deve ir onde estão as pessoas, ok? A igreja ela serve apenas para se reunir os irmãos e aprender um pouco mais. Claro, isso é correto, mas a palavra desigrejado, ela está de maneira até errônea, pois uma pessoa que anda em Cristo já não anda só, ela anda com Cristo, né? De maneira que já não é só mais um. Lembra que Jesus Cristo falou, ele disse, porque eu e o Pai somos um, e todo aquele que me recebe, também recebe o Pai que me enviou. De maneira que agora você já não é só mais uma pessoa, você anda com Jesus Cristo, você está com Deus, né? Está com anjos. Glorifica o nome do Senhor aí, você que está me ouvindo. Mas eu quero dar continuidade ao que eu deixei aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí eu deixo para você prestar atenção, que Deus está dizendo que o teu corpo é sagrado, que o meu corpo é sagrado. Então, se somos sagrados diante de Deus, já não somos apenas um ser humano sozinho. Estamos diante do Pai, estamos diante do Filho e diante do Espírito Santo de Deus. Amém? Para concluir, também deixei aqui Lucas 17, 21. Jesus disse aos fariseus: o reino de Deus está dentro de vós. Por que Jesus falou isso aos fariseus? Porque os fariseus esperavam que Jesus viesse de maneira que tivesse vários anjos com ele, que ele viesse num plano, né, físico, que todos vissem. Mas o Filho de Deus, quando chegou, em uma aparência simples, humilde, os fariseus não o aceitaram, não o receberam como Filho de Deus. Amados, eu também quero deixar aqui Mateus 12, 33, que diz assim: porque pelo fruto se conhece a árvore, né? E aí vemos que se você vê uma pessoa sozinha, mas pregando o evangelho que está escrito, é melhor do que você ir numa igreja onde estão pregando um evangelho que está falsificado, que não corresponde às escrituras de Deus. Deixei aqui também Apocalipse 3:20, que isso aqui eu vou fazer questão de ler, né, rapidamente, para aproveitar aí o momento do vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. A irmã que está filmando aí tem um pouco de paciência, né, porque a palavra de Deus é assim, ela começa de uma maneira, mas Deus leva a gente a trabalhar de outra forma. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E ele diz no versículo 22, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas são pessoas. A palavra de Deus está dizendo aqui que a sua pessoa é o templo e morada do Espírito Santo, que você é a igreja com qual ele fala hoje, e você pode ser a igreja e porta-voz de Deus em qualquer lugar. Quero deixar esse vídeo já por aqui e terminar esse estudo mais uma vez, né, para que a paz do Senhor entre em tua casa, em tua vida, nesse momento aí, quando estiver ouvindo este vídeo. Acompanhe os capítulos, versículos e os livros, para que você tenha essa conclusão pela palavra de Deus, não por esse que vos fala. Pois eu não posso te dar a vida eterna. Mas lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual você possa ser salvo. O único nome é Jesus Cristo. Então, desde já, fica aí o meu amém e a paz do Senhor sobre todos nesse momento. Obrigado mais uma vez aí, tá, pela ajuda do vídeo, para divulgar o trabalho de Jesus Cristo e de Deus Pai. Amém.